Olá, tudo bem? Nós agora vamos ver dois assuntos que são fundamentais para esse nosso concurso, que são as bases teóricas, conceituais, metodológicas também, que vão fomentar os nossos estudos em relação à perspectiva atual da pedagogia, né? Que é a pedagogia histórico-crítica e a psicologia histórico-cultural. São duas bases diferentes, mas que se complementam, duas bases teóricas, uma da pedagogia, outra da psicologia. Elas são distintas, é claro, com autores diferentes, com modos de perceber a realidade também de uma forma diferente, mas elas se complementam de tal forma que o edital traz pedagogia histórico-crítica e psicologia histórico-cultural, ou sociocultural também, né? Porque são assuntos que se imbrincam, não tem como falar de um sem o outro em educação, né? Nós vamos começar então pela pedagogia histórico-crítica, que o nome já traz tudo mesmo, né? E nunca podemos, a primeira questão em relação a esse assunto é não fazer uma confusão com a pedagogia crítico-social dos conteúdos, que é uma outra coisa. A pedagogia crítico-social dos conteúdos é de Libânio, é José Carlos Libânio. Tem a ver com a pedagogia histórico-crítica? Com certeza, as duas estão relacionadas, estão associadas, falam de um mesmo base, alicerce, tem os autores básicos também, Manacorda, Vasques, né, autores internacionais, tem toda uma linha teórica parecida, né, as mesmas bases, só que são duas teorias diferentes. A pedagogia histórico-crítica é cunhada por Demerval Saviani. Foi ele quem fez, quem criou, quem cunhou esse termo, quem abordou essa linha nessa perspectiva, quem trouxe essa questão. A pedagogia crítico-social dos conteúdos é de Libânio, tem a ver, porque os dois eles pesquisam de uma forma bem parecida, têm as mesmas bases, procuram a mesma linha, só que não é a mesma coisa. Cuidado para não confundir uma com a outra. Nós vamos trabalhar aqui hoje com Demerval Saviani, com a linha que ele trouxe, com a perspectiva que ele cunhou, né? E com todos os assuntos, termos, conceitos inerentes à sua teoria, a teoria dele, que está em dois livros, que eu não trouxe hoje para vocês, mas vocês podem buscar, e estão na internet muito fácil. É Escola e Democracia 1 e 2, são dois livros, né? Escola e Democracia 1 e Escola e Democracia 2. São dois textos dele que ele traz as bases fundamentais da sua teoria. Tem também um terceiro livro também, que é Pedagogia Histórico-Crítica, as primeiras aproximações. Então, na verdade, são três livros, e três livros curtos, pequenos, fáceis de ler, com muita... que eu não recomendo que vocês estudem por livros, é claro, porque um cursinho, um concurso, nós não precisamos nos aprofundar tanto. O livro traz muito mais do que o concurso pede. Então, se você for estudar pelo livro, você pode se perder em relação a isso, né? Faz parte da nossa obrigação como professor fazer uma triagem, fazer uma organização daquilo que realmente é importante para um concurso, né? Porque o livro tem muito mais do que cair no concurso. Então, nós, professores, já fazemos essa triagem daquilo que tem caído nas últimas vezes, daquilo que os concursos têm cobrado naquela teoria daquele livro. Mas se os assuntos que forem aqui tratados ainda não suprirem as necessidades de vocês em relação ao entendimento, ao aprofundamento, se vocês quiserem ampliar um pouquinho mais, vocês procurem esses três livros, né? Os três livros do Demerval Saviani trazem todo o escopo da sua teoria, todo o fomento, os alicerces da sua teoria, e não confundir com a de Libânio. Nesse momento aqui, não leio Libânio, agora é só Saviani. E que Saviani e Libânio se embasaram nos mesmos autores, né, para criar a sua teoria. Mas, né, de qualquer maneira, são teorias diferentes. A teoria histórico-crítica é cunhada, fechada e abordada por Demerval Saviani apenas. Ele não compartilha
essa sua criação com os autores. Ele mesmo diz literalmente que é uma obra dele, que ele tem pensado nisso, é claro, com seus colaboradores, com certeza, mas ele é quem tem abordado, pesquisado, trabalhado a teoria histórico-crítica, que é uma teoria não está pronta, acabada. Ele mesmo diz que está em constante trabalho, que é um trabalho de uma vida toda, nas palavras dele, né? Então ele não terminou, a obra dele não está fechada, ele continua, é uma teoria que, por ser histórica, é cíclica, então ele continua ainda essa perspectiva. Então, está aqui os principais 5 autores, né, que ele embasa, fomenta a sua teoria, né? Nós temos Manacorda, temos Gramsci, ele cita muito Gramsci na sua teoria, né? Snyder também, né? Vygotsky, principalmente Karl Marx, né? Praticamente todos os teóricos críticos da educação e da psicologia trabalham com Karl Marx, com materialismo histórico dialético. É uma questão, esse assunto, essa temática da filosofia, que é o materialismo histórico dialético de Karl Marx, é muito cobrado nas provas, cai sempre, porque os autores críticos, eles praticamente todos se embasam em Karl Marx. Daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho nesse assunto para explicar para vocês o que significa materialismo histórico dialético, é importante para o nosso concurso, né? Então, são esses os 6 assuntos básicos que nós vamos trabalhar aqui hoje em relação à obra do Saviani. Saviani falou as 6 bases teóricas que fundamentam a sua teoria são essas aqui. Educação, com certeza, ele vai falar o que é educação, o conceito de educação, como é que a educação se relaciona com a sociedade, como é que a educação escolar, né? Tudo isso ele vai colocar, vai pontuar na sua teoria de uma maneira bem aprofundada. Trabalho, com certeza, porque trabalho está vinculado à educação como um bem social, como fator de produção de cultura, né? Como fator de produção do próprio ser humano, inclusive. Materialismo histórico-dialético, eu preciso falar sobre isso com vocês, porque isso tem caído nas provas também constantemente, e é uma base, um alicerce fundamental da pedagogia histórico-crítica. O significado dos conceitos políticos e técnicos, que é uma relação nem sempre bem compreendida, traz bastante conflito, né? O que é político, o que é, né? E o que é técnico, né? Geralmente se faz uma dicotomia entre o técnico e o político, e Saviani, de forma bem brilhante, faz, né, uma relação bem dialética, né, entre o que é político e o que é técnico. Ele coloca os dois, na verdade, né, em evidência e não separa um em detrimento do outro, né? O saber, que é que é o ponto central da sua teoria, é o saber objetivo, é os conteúdos, a informação, é o conhecimento. Saber como conhecimento é o ponto central da sua teoria. Nesse aspecto aqui, ele se parece também bastante com o Libânio, na pedagogia que associa aos conteúdos, porque os dois se preocupam com os conteúdos, com o saber, com o conhecimento. E por último, ele coloca qual é o seu método, porque toda uma teoria, ela desemboca num método, né? Ela precisa ter um método como sendo, não uma aplicação dessa teoria, porque a relação teoria e método, ela não é linear. A teoria que desemboca, que traz um método como se fosse algo linear, mas é dialética. A teoria, ela dá bases para um método, né? E esse método, essa prática, também alimenta a teoria. Então, nesse sentido, ele coloca, no finalzinho, ele explica qual é o método que embasa a sua teoria. Então, são esses 6 assuntos aqui que nós vamos trabalhar em relação às obras de Libânio e a pedagogia histórico-crítica. Vamos começar, então, pelo saber. Porque o saber objetivo, que é o conhecimento, na verdade, conteúdo escolar, saber escolar, o conhecimento humano, o conhecimento é a questão central, é o aspecto mais importante da teoria histórico-crítica
da pedagogia histórico-crítica, né? E como que esse saber é produzido, como que ele é difundido, qual é as relações desse saber com a produção social, e nesse sentido que ele coloca que educação e os modos de produção numa sociedade capitalista, eles estão em relação constantes. Por quê? Isso foi o que Karl Marx trouxe para nós, né? A maneira como a sociedade organiza o seu trabalho, ou seja, o modo de produção capitalista, o modo de produção, né, da existência humana, vai determinar a forma como vai ser a educação. Porque a educação e os modos de produção de uma sociedade capitalista estão imbricados, estão juntos, estão dialéticos, né? Então precisam ser vistos nessa relação. Então, não tem como se falar de educação na perspectiva histórico-crítica se eu não falar dos modos de produção de uma sociedade, de como a sociedade produz, né, cultura, produz o trabalho e os seus indivíduos, né? Então, eu tenho que analisar uma sociedade e os modos de produção. No nosso caso, é o modo de produção capitalista e de que maneira esse modo de produção interfere na educação, ou melhor, quais são as relações dialéticas entre educação e modos de produção, né? E nesse sentido também, ele traz algumas críticas, por exemplo, que precisam ser observadas, que a pedagogia histórico-crítica, né, traz de forma que são críticas contundentes, né, são negações que diz muito sobre a teoria. O que a teoria não compartilha? Ela não compartilha com a ideia do positivismo. Então ela faz uma crítica ao positivismo. Vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre o positivismo. Eu não vou entrar muito nessa questão, porque ela, na verdade, não faz parte da teoria. É o que a teoria critica. Ela critica o positivismo, que é aquela ordem, aquela coisa conservadora, tradicional, de ordem das coisas, de conservar a ordem. Essa conservação da ordem leva ao progresso, né? Então, porque o positivismo, que foi essa teoria filosófica, ela, criada por Augusto Comte, né, ela traz uma ausência de negatividade. Ou seja, a ciência, o capitalismo, a sociedade vigente atual, conservadora, ela é positiva sempre. Então, o positivismo exalta o conservadorismo, porque só traz os aspectos positivos da sociedade, da maneira como as coisas estão, da ordem das coisas. A manutenção da ordem é positiva, é sempre os aspectos positivos. Então ela tem uma ausência de negatividade, né? E na Revolução Burguesa, na Revolução que acabou-se com o feudalismo e começou aí o capitalismo, nós temos então ordem e progresso constante, essa é a ideia, né? Uma ordem das coisas, você conservar as coisas como elas estão, leva ao progresso, né? Então, a Revolução Burguesa se embasou no positivismo para dizer, vamos manter a ordem, porque conservando a ordem, o progresso, né? Essa ordem das coisas leva ao progresso, né? E aí, nós temos uma armadilha do positivismo muito forte que Saviani coloca para a gente, que é fundamental quando se trata do saber objetivo, quando se trata do conhecimento em si. Saviani coloca o seguinte, que o positivismo tem uma armadilha que é dizer que o conhecimento, o saber objetivo é neutro. Neutro. E tem que ser neutro. Se ele for neutro e for objetivo, aí sim é saber, é conhecimento, é conteúdo. Por quê? Porque se for algo subjetivo, sem neutralidade, se for parcial, não é um saber objetivo, né? Só que isso é uma armadilha que muitos críticos também fazem. Porque o saber, ele não é neutro, essa neutralidade é impossível, né? E considerar que o saber não é neutro é ser objetivo. Isso que Saviani coloca para a gente na sua teoria. Você ter a percepção, a concepção de que o saber o conhecimento não é neutro, isso é objetividade. Isso é ser objetivo. Agora, a percepção, a concepção de que o saber poderia ser algo sempre imparcial, sempre neutro, isso não é objetividade. Isso não é objetivo, porque não é verdade. Então, saber neutro como saber objetivo
transforma um saber deshistoricizado. Essa palavra aqui talvez seja um neologismo, mas na verdade é a palavra literal que Saviano trouxe. É um saber sem história. É um saber como se fosse algo pronto, acabado, determinado, caído como paraquedas. Não fosse algo histórico. Então, o saber se torna sem história, deshistoricizado, quando nós consideramos, a partir do positivismo, esse saber como neutro, né, e como objetivo simplesmente, né? E aí, ele também traz outros conceitos também, né, que é a questão, como eu disse para vocês, lá no comecinho, educação está ligada aos modos de produção de uma sociedade. Se uma sociedade capitalista se estrutura a partir dos seus modos de produção, então a educação está ligada a como a sociedade organiza a produção da sua existência material, né? Então, nós temos aí dois tipos de produção na sociedade. A produção material, que é quando você produz algo que materialmente, concretamente, existe, vamos chamar assim, entre aspas, né, porque tudo existe, mas é um material que efetivamente está ali, né, até físico, inclusive. E a produção imaterial. Na produção imaterial, o que é produção imaterial na sociedade? As ideias, os conceitos, os valores, os símbolos, hábitos, atitudes, habilidades, etc., né? Mas a produção imaterial, essa produção que são ideias, valores, conceitos, ela se divide em dois tipos. Que pode aquilo que é um produto que é separado do produtor. Filmes, os livros, né? Esses filmes e livros são produções imateriais, que se separa de quem produz. Ao contrário da educação, né? A educação, por exemplo, o produto não se separa do produtor. Por quê? Eu, como professor, ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou produzindo, ao mesmo tempo se está sendo consumido. Então, a produção e o produto não se separa de mim. Agora, um livro, não. Eu faço o livro, eu publico, o livro não faz mais parte de mim. Já se separou de mim, já é domínio público. Agora, numa aula, no aspecto educacional, né, a educação não se separa do produtor, né? O conteúdo, o resultado, o produto não se separa do produtor. Então, nesse sentido, nesses aspectos, nessa introdução que nós fizemos em relação aos sentidos que o Saviani coloca para a sua teoria, ele diz, então, quais são as preocupações. Nós vimos que a questão central é o conhecimento, nunca esqueçam disso. Saber objetivo, que é o conhecimento, é uma questão central da sua teoria. Mas ela se preocupa, então, com esse saber objetivo, que é histórico, ou seja, sua produção, suas manifestações e suas transformações estão situadas num contexto social, cultural e histórico. Por isso que a pedagogia chama histórico-crítica. Por quê? O conhecimento, que é o saber objetivo, é sempre histórico. Ele é colocado num contexto histórico. Ele não existe por si só. Ele não é uma coisa que é ahistórica, não histórica, que esse conhecimento ele não existe desvinculado de um contexto histórico. Então, por exemplo, na Idade Média, nós concebíamos como conhecimento a Terra como centro desse universo, né? Hoje, na Idade Contemporânea, nós já temos outro conhecimento, que está ligado ao Sol como centro de todo o universo. Talvez aqui mais adiante nós teremos outro conhecimento, que seria outros planetas com outras existências de vida. Então, ou seja, isso eu coloquei para vocês em relação à ciência natural, mas pode ser em qualquer outra ciência humana, exata, em qualquer perspectiva. O saber é sempre histórico, situado num contexto social e cultural específicos. Então, não tem como não tem como eu entender o conhecimento desvinculado daquela fase histórica específica em que ele foi produzido, manifestado e transformado. Além disso, outra preocupação
da pedagogia histórico-crítica, segundo Saviani, é a conversão. Como é que eu converto esse saber objetivo? Saber objetivo é o termo que ele usa, por isso que eu estou repetindo sempre, porque é o termo que o próprio Saviani coloca. Ele chama conhecimento de saber objetivo, né? Então, como é que eu converto saber objetivo em saber escolar? Que são coisas relacionadas, mas não é a mesma coisa, né? O conhecimento social e o conhecimento escolar, eles são diferentes. Ou pelo menos, eu preciso converter o saber científico, o saber social, em saber escolar, para ele poder ser difundido e mediado. Outra coisa, os alunos têm que entender não somente o saber em si, não é só entender o saber de agora, como se fosse um paraquedas, mas ele tem que entender como que esse saber foi produzido, foi historicizado, como que isso chegou até o ponto que nós estamos hoje. Isso é fundamental também para a pedagogia histórico-crítica. É preciso que os alunos entendam que aquele conhecimento que eles estão aprendendo hoje são históricos. Não foi algo que caiu de paraquedas. Não é algo pronto, acabado, determinado, fechado. Para sempre vai ser assim. Ou então como se fosse algo linear, que é acumulado, né? Que é como se fosse acumulado e os alunos receberam o máximo do que se tem hoje e nas próximas gerações vai ter mais acumulação. Não é assim que funciona o conhecimento. Conhecimento não é uma acumulação de coisas, mas sim é algo cíclico, dialético, espiral, histórico. Ou seja, o conhecimento que se tem hoje, ele é fruto de transformações históricas. Os alunos precisam saber disso. Precisam saber que o que eles sabem hoje é porque a sociedade de hoje construiu assim aquele conhecimento. A de ontem era de uma outra maneira e a do futuro vai ser de outra forma também, né? E como é que se transforma esse saber objetivo, esse conhecimento, para as próximas gerações, né? Porque esse é o sentido da vida humana. Esses 4 pontos aqui, segundo Saviani, são os pontos fundamentais de preocupação da pedagogia histórico-crítica, né? Sempre remeta a Saviani, porque eu não quero que vocês esqueçam jamais que Demerval Saviani foi quem cunhou, criou, fundamentou, abordou, trabalhou, pesquisou essa teoria. Outro autor que se pareça com Saviani, não se parece, se assemelha, se aproxima, se associa a Saviani, como Libânio, por exemplo. Mas a pedagogia histórico-crítica é um termo do Saviani. Então, estudem ele a partir do que o Saviani escreveu, né? Então, Saviani também faz essa relação entre o saber especificamente humano, né? E como é que o ser humano se relaciona com a construção de si mesmo, né? Então, a educação é um fenômeno simplesmente humano. Os macacos, por exemplo, podem aprender a abrir portas, a fazer malabarismos, até desenhar, por exemplo, mas aquilo morre com o macaco. Ele não muda a si mesmo, ele não muda a sua espécie, ele não muda as próximas gerações, ele não passa isso para frente, não ensina para outras pessoas. Aquilo é um saber que fica com o macaco, fica com ele. O ser humano é que produz educação, então a educação é estritamente humana, né? Apenas humana, né? Então, o ser humano adapta-se a si mesmo. O ser humano adapta-se a uma sociedade, a uma cultura que ele criou. Então, o ser humano adapta-se a si, enquanto os animais se adaptam à natureza. Outro conceito também que Saviani coloca, que está inerente à pedagogia histórico-crítica, né? Então, outro também aspecto que Saviani trabalha nessa pedagogia é o aspecto sobre o trabalho, né? O trabalho, ele começa na mente. Enquanto os animais fazem o trabalho na perspectiva social, as abelhas são sociais, por exemplo, os animais, em termos gerais, são sociais, vivem em bandos, né? Enquanto os animais transformam, não transformam, mas agem sobre a natureza numa perspectiva instintiva, né? Repetindo o que as gerações de macacos já fizeram anteriormente e as próximas gerações vão fazer a mesma coisa, o ser humano não. O ser humano, ao trabalhar, ou seja, ao agir na natureza e sobre ela, começa primeiro na mente. Isso começa na mente para depois esse trabalho se converter em algo efetivamente material, né? E o ser humano produz
a sua existência material pelo trabalho. Aí a gente já começa a entender o que é o materialismo histórico dialético, ou seja, a produção material do ser humano num contexto histórico, né? Então, a gente já vai começando a entender o que significa essas perspectivas relacionadas ao conceito de trabalho.